Senhor, de todas as coisas. Nós bendizemos o Teu nome nessa tarde. Fala conosco, Senhor, o que está no Teu coração. Segundo Reis, capítulo 4, a palavra do Senhor diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele? Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e, quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou assim. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama, debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. É uma história extraordinária e cheia de detalhes. Mas eu queria chamar a atenção de vocês nessa tarde sobre alguns detalhes. Às vezes, como a sunamita, nós temos uma vida tranquila,
Até que o Senhor nos entrega algo. Ela não tinha filhos, o marido era estéril, mas o texto diz que ela era uma mulher bem-sucedida, uma mulher rica. E ele pedindo a opinião dela mesma, o que ela queria que fizesse. Não, eu estou bem, eu estou satisfeita, eu estou feliz entre os meus, não, está tudo ótimo. Eu estou te favorecendo e eu não quero nada em troca. E ele conversando com Geazi, bom, ela não tem filhos. E naquela cultura, naquele momento, uma mulher não ter filhos era algo muito difícil, era muito penoso. Enquanto hoje nós escolhemos ter ou não ter, né? Era um estigma que uma mulher carregava quando ela não conseguia gerar filhos. E era um sonho já tão apagado no coração dela, que ela disse, não iludas a tua serva. Quando ele falou, não, ano que vem, a essas horas, você vai estar com os filhos. Não fala assim comigo, não me iluda, não me dê falsas esperanças. Eu fico imaginando que talvez ela deve ter recebido tantas falsas esperanças, tantas vezes, que ela fechou o coração para qualquer esperança, para não sofrer. E às vezes acontece a mesma coisa com a gente, né? Às vezes a gente está vivendo a nossa vida e aquilo que a gente sonhou, pediu, nunca aconteceu. E aí Deus quer te entregar algo novo e você se fecha para aquilo. E você fala assim, não me iludas não, Senhor. Né? Ou a gente imagina que vai ser de um jeito e o Senhor apresenta para a gente algo novo, algo diferente daquilo que a gente tinha expectativa. Né? Hoje mesmo eu estava conversando com o Gabriel sobre isso. Na igreja do Senhor não falta serviço, trabalho não falta. Né? Falta microfone, falta instrumento, falta oportunidade, né? Mas lugar para a gente servir a Deus, servindo e amando o próximo, tá assim, ó, lotado. Né? O Senhor mesmo nos instrui para que a gente ore pedindo que venham ceifeiros, porque está em falta. Né? Mas o interessante é que depois que esse sonho foi concluído e ela se apodera daquilo que Deus entregou para ela através do profeta, e vamos relembrar aqui, gente, que o profeta, nesse contexto aqui, é a palavra, a presença expressa de Deus, né? O profeta carregava a palavra do Senhor, né? Então, Eliseu falou, era Deus falando, eu vou te dar um filho, né? E Deus deu o filho. E de repente, quando tudo parecia perfeito, ela é uma mulher bem-sucedida, tudo certo, cutuca sua irmã se ela está dormindo. Tá tudo certo, tudo maravilhoso. E aí, o filho morre. A Edmeia talvez pudesse tentar contar pra gente. Eu acho que uma vivência que ninguém, a não ser quem vive, sabe o que é perder um filho. Eu não suporto pensar na ideia, nem pensar na ideia. A ideia me causa muita dor. Imagino viver na íntegra essa experiência tão dolorosa. Eu creio que a única dor que Jesus Cristo não passou na cruz foi a dor de perder um filho. Aí o pai passou por ele. A dor de ver seu filho morto. Quer dizer, a dor total da humanidade está em Deus. Porque a única que Jesus não passou, o pai passou ali, vendo seu filho. Tremendo, tremendo. Já pensou? A dor mais aguda, porque esse nome nem tem, né? Quando você fica viúva, você perde o marido, é viúva, perde a esposa, é viúva, perde os pais, é órfão. Mas quando se perde um filho, não tem palavra, não tem algo que explica isso. E ela está com o filho morto dentro de casa. E ela sai, pede o marido para encontrar com o profeta de Deus, para se encontrar com a voz de Deus no Monte Carmelo. Esse monte aqui que a gente está. E ela parte em direção ao Monte Carmelo e fala para o marido, não se preocupe. Esse é o primeiro impacto que a reação dela me causa. Ela não conta para o marido que houve. Para não desesperar, talvez, eu fico intrigada. Por que ela não contou? Porque ela tinha muita fé de que alguma coisa ia acontecer, porque ainda não tinha chegado o final da história. Porque a morte para ela não era o final da história. A gente não sabe, mas a gente pode tirar muitas conclusões a esse respeito. Eu tenho cá para mim que ela
ela viu aquela situação como não definitiva. Até que o homem de Deus, ou seja, até que a boca de Deus dissesse se era o fim ou não. Então, se a boca de Deus não te diz que é o fim, ainda não chegou o fim. A gente desiste de muitas coisas. Desiste dos planos de Deus para a nossa vida, desiste de projetos que irão beneficiar outras pessoas, servir outras pessoas, porque às vezes a gente escuta todo mundo, mas não escuta a voz de Deus, não escuta a boca de Deus. Quantas vezes as pessoas falam, você vai subir lá, Edmeia, o Morro Dona Marta, para cuidar de menino favelado, no morro mais perigoso e violento do Rio de Janeiro? Se ela tivesse ouvido todos os nãos, todos os e se a bala perder, e se o bandido matar, e quantos e se's a gente escuta durante a nossa vida? E se não der certo? Hoje a gente vive num tempo em que é proibido fracassar, mas o fracasso, gente, faz parte da jornada humana. Quem disse que a gente não pode fracassar? O negócio é não ficar fracassado. O negócio é se levantar e pegar inclusive a sua dor, e ela vai ser ferramenta, instrumento de reconstrução. Então a gente não pode simplesmente, por causa do que a boca dos outros dizem, não a boca de Deus diz. Agora, Deus pode usar a boca dos outros? Pode. Então fica atento. Você precisa de saber discernir a voz de Deus. Porque às vezes um líder está carregando a voz de Deus para te instruir, para te mentorear, para te corrigir. Mas o nosso coração rebelde não quer ouvir, a não ser que sejam palavras de você é filho, eis que te digo, tu és filho muito amado. Essa profecia todo mundo quer ouvir, mas acho que quando Deus pega a gente de jeito, a gente não quer não. Mas a Bíblia fala que o Senhor, Ele ama todo aquele que corrige e açoita a todo aquele que Ele quer bem. Depois que a gente se torna mãe, a gente entende esse texto melhor, né? A gente açoita mesmo. E as varadas às vezes dói mais na bunda da gente do que na bunda deles, mas a gente sabe que é por um bom propósito, né? Dói mais na gente do que neles, mas é por um bom propósito. E Deus açoita todo filho que Ele quer bem. Às vezes Ele vai falar não, e não, e não. E Ele tem um porquê do não. E Ele tem o tempo perfeito para todas as coisas. Mas o que me chama a atenção é que a sunamita, ela quis ouvir a voz de Deus antes de contar qualquer notícia. A segunda é que quando Eliseu avista ela do monte, manda Geazi. E manda Geazi perguntar: você está bem? Seu marido está bem? Seu filho está bem? E ela fala assim: tá tudo bem. Esse é o segundo impacto. O primeiro, ela descansa o marido e fala: não se preocupe, eu vou atrás da voz de Deus. Mas no caminho, ela encontra com um representante do homem de Deus, com um representante da voz de Deus. E ele pergunta: tá tudo bem com você? Tá tudo bem? Tá tudo bem? E ela fala: tá tudo bem. Quer dizer, não é com você que eu vou falar. Não é você que tem a resposta para me dar. E quantas vezes nós queremos fazer do nosso líder o guru? É o outro oposto. Ou a gente vive rebelde, solto, sem pedir conselho, sem pedir mentoreamento, ignorando totalmente quem pode nos exortar e nos corrigir amorosamente, desprezamos o conselho, ou então nós queremos uma decisão para cada passo. Quem você vai votar na próxima eleição? Me fala aí que eu vou anotar aqui o voto que você mandar eu votar, porque se der tudo errado, eu sei quem que eu vou culpar. Né, Edmeia? Então a gente quer sempre que alguém resolva a história pra gente, né? Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou pela sua própria carne. O véu do templo se rasgou e toda divisão foi desfeita. Agora nós podemos nos achegar a Deus sem precisar do sumo sacerdote nos representando. Mas nós continuamos, principalmente no nosso meio evangélico cristão, elegendo para nós sumos sacerdotes. E a gente quer que o bispo, o apóstolo, o mestre, o pastor assuma a responsabilidade que nós deveríamos assumir como filhos de Deus. Que ele viva a vida espiritual por nós. Seja crente por mim, Edmeia. Seja crente por mim, Helena. Vocês são tão abençoadas. Gente, é uma bênção a gente ser bênção na vida de vocês, mas Deus quer que cada um de nós seja uma bênção. Cada um de nós foi feito sacerdote em Cristo Jesus. Como
que a gente vive Ela vira para Geazi e fala, está tudo bem. Não é com você que eu tenho que falar. Mas quando ela se chega perto de Eliseu, ela não fala a palavra. Ela se curva, porque é para abraçar o pé, gente. Para abraçar os pés, ela tem que se curvar. E tudo que o Senhor espera da gente é que a gente abrace seus pés. Se curve, busque nele a resposta, a direção, o alívio para a angústia. Gente, nós vivemos hoje um tempo de doenças emocionais seríssimas. Estamos depressivos, ansiosos, angustiados. A gente se enche de lixo o dia inteiro e fala que não tem tempo para ler a Bíblia. A gente gasta tempo em conversa fiada, mas não derrama as nossas angústias diante de Deus. A gente vive o estereótipo, o espectro de uma religião, mas a gente não vive o relacionamento. A gente trabalha para Deus, mas a gente não conhece a Deus e nós não somos conhecidos por Ele. Em Mateus, quando Jesus diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, naquele dia virão a mim e dirão, mas Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos enfermos, expelimos demônios. A obra foi feita, mas o relacionamento não foi desenvolvido. Porque esse conhecer vem da palavra, no hebraico, a palavra é gnosco, não, no grego é gnosco, no hebraico é... Yada. E essas duas palavras, elas são semelhantes e nesse contexto está querendo significar intimidade. O que Deus conhece? Como Deus não me conhece, Ele sabe meu nome, Ele é onisciente. Não tenho intimidade com você. Eu não tenho relacionamento com você. Você é meu empregado. Você não entendeu a sua filiação. A gente fica se relacionando com Deus... tentando nos justificar com os nossos feitos, tentando impressionar Deus, ou tentando fazer de Deus o gênio da lâmpada ou Papai Noel. Se eu fizer tudo direitinho, Deus está me devendo alguma coisa, hein? Deus não nos deve nada. Deus nos deu de graça, o seu melhor. Quando a gente ama, a gente quer corresponder ao amor. E o amor é relacionamento. E quando a gente quer se relacionar, a gente investe tempo nisso. A gente senta ao redor da mesa, a gente olha no olho, a gente quer conhecer a história um do outro. A gente para ouvir as conversas, a gente para ouvir os testemunhos, a gente conta coisas do nosso coração. Isso é relacionamento. E é isso que Deus espera ter conosco. E esse relacionamento nasce aí, no prostrar-se diante dele. E derramar diante dele o que a sunamita derramou diante dos pés de Eliseu. A sua angústia e a sua pergunta. Oh, Senhor, eu não falei para o Senhor não me iludir. Eu não falei. Por que o Senhor fez isso comigo? Com o marido, com quem ela tinha uma proximidade muito forte, o pai do menino, ela diz, não se preocupe. Com o intermediário entre ela e o profeta, ela diz, está tudo bem. Mas quando ela chega aos pés de Eliseu, ela se derrama, ela tira a máscara, ela tira os tapões do coração. E é isso que Deus espera que a gente faça, para que Ele possa se manifestar a nós. E uma vez que Ele se manifesta a nós, as circunstâncias podem não mudar, porque Deus é Deus. Mas você vai receber o que você precisa para caminhar aquele trecho. Você vai receber o que você precisa para descer do monte e encarar o menino morto em cima da cama. Ela falou assim, olha, pode mandar Geazi com tudo que você quiser, mas se você não for comigo, se você não for, eu não vou. Ah, gente, que a gente volte a ter esse relacionamento com Deus. Amém. Porque a gente fica satisfeito com o óleo da unção do pastor. A gente fica satisfeito com a palavra profética. A gente fica satisfeito com a superfície dos movimentos espirituais, com os períodos de louvor, com telões de LED. E é por isso que a gente está uma igreja tão superficial, fria, indiferente. O pobre está ali do seu lado. Eu estava comentando com as meninas hoje que a gente viu umas pessoas fazendo um piquenique, e eu falando com elas, não, aqui é normal, na Europa também é normal, as pessoas valorizam muito a vida ao ar livre, então eles não têm preconceito de colocar uma toalha na grama com a família e comer ali o seu lanche. Mas no Brasil a gente tem preconceito de ir nesses lugares porque as nossas praças estão tomadas por moradores de rua.
Mas o que impede a gente de encher a sacola com mais sanduíches para incluir os moradores de rua no nosso sanduíche? O que impede a gente de fazer isso? Que evangelho hipócrita é esse que a gente está vivendo? É um evangelho que fica satisfeito com Geazi. É um evangelho que dá satisfação para todo mundo, mas que não se conecta com Deus. A gente está bem para todo mundo, mas a gente não solta diante de Deus as nossas feiuras, as nossas angústias, as nossas dores, as nossas culpas, as nossas perguntas sem respostas. E diz, Deus, por quê? Às vezes a pergunta é retórica. Você já sabe a resposta. Mas dizer, como Edmeia bem disse hoje de manhã, dizer para Deus o que você está sentindo é ser verdadeiro, é ter relacionamento. Eu não acredito em relacionamento sem quebra-pau, gente. Desculpa, mas eu não acredito. Sabe aquele que... Ai, você é linda, você também é linda, você tá abençoada, você... Entendeu? É maravilhoso, mas quando você começa a caminhar junto com a pessoa, a coisa começa a estreitar. E as diferenças acontecem. E o grande lance do amor é esse. Ele vence as diferenças. As diferenças são resolvidas. Quando você não consegue resolver, é porque o amor precisa ser aumentado. Precisa ser desenvolvido. E o Senhor quer nos levar a esse nível. De um relacionamento tão sincero diante dele. Tão transparente, tão honesto. Porque dele a gente pode estar limpinho, bonitinho, passar abaixo do joelho, dando glória a Deus. Entendeu? Dele a gente não esconde o nosso coração peludo. Dele a gente não esconde. Então eu quero encorajar vocês. Porque essa sinceridade da sunamita, que foi derramada aqui nesse monte, essa dor exposta, a amargura derramada aos pés daquele que carregava a voz de Deus, é o que precedeu a resposta, o milagre, a solução. Que a presença de Deus não seja substituída na sua vida por coisa alguma. Não se contente com o grande homem de Deus, com a grande mulher de Deus, porque hoje nós temos Jesus Cristo, que nos dá livre acesso ao Pai. Ele continua usando os seus profetas? Ele continua. Mas para de consultar profeta. A gente sabe que tem uma irmã que tem o dom da profecia e a gente vai lá e faz fila. Transforma a irmã em mãe de santo gospel. Quando Deus quer te falar através do profeta, o profeta te acha, você pode ter certeza disso. Gente que nunca te viu na vida vai te entregar a palavra de Deus e você não vai ter dúvida. É de Deus, porque nunca me viu na vida. Não está sendo sugestionado por coisa nenhuma. Eu creio no dom da profecia hoje, mas eu creio que Deus te encontra, que Ele sabe o seu endereço. Ok? Busque as profecias. Busque a palavra de Deus que já foi escrita e decretada. Leia as cartas de amor. Comece a crescer no seu relacionamento com Deus, porque isso é a base de você encontrar o seu propósito. Quando nós não sabemos quem nós somos em Deus, a gente vive errante. Quando não nos tornamos ferramentas do próprio diabo para causar confusão, causar o problema, causar a fofoca, causar a divisão, sabe como? A pessoa vai ficando insatisfeita com a vida dela, não é culpa de ninguém. Ela não busca Deus, ela não está querendo saber o que Deus quer. Ela está tentando em outro lugar, não é culpa de ninguém, mas a gente sempre quer culpar alguém. Ah, foi fulano que não me deu oportunidade. Foi cicrano, gente. Deus é maior. Deus é Deus. A porta que Ele abre, ninguém fecha. E aquele fecha, ninguém abre. E é com Ele que nós temos que estar conectados. Amém? Amém. Coloque os seus olhos, seu coração no lugar certo. Jogue a sua âncora no lugar certo. Pessoas são vulneráveis. Pessoas têm dias ruins. Todos nós. Todos nós. Dias de desânimo, dia de abatimento, dia de nervosismo. E um dia assim, ó, que a gente está nervoso, irritado, meio fora do prumo, meio carnal, a gente impede que as pessoas cheguem até o Senhor. Por isso que é tão importante a gente cultivar o relacionamento com Deus. Porque até quando as pessoas falharem com você, e você tiver um relacionamento com Deus, buscando a sua voz em Deus, você não será confundido. Amém. E nem abalado. Amém. Você vai saber discernir entre o seu verdadeiro inimigo.
e os instrumentos de feridas que são tantos na nossa vida. Vigiamos para que a gente também não se torne um instrumento de ferida na vida dos nossos irmãos. E Eliseu vai, chega à casa da mulher e ele deita sobre o menino morto. E o texto diz que o menino começa a aquecer-se. Boca com boca, olho com olho, mão com mão. Eu quero te fazer a pergunta dessa tarde. Às vezes nós estamos mortos, espiritualmente mortos. E o Senhor precisa de nos aquecer, colocando os olhos dele nos nossos olhos. A boca dele na nossa boca. E as mãos dele nas nossas mãos. Para a gente ver o que realmente precisa ser visto. Para a gente falar o que precisa ser falado. E para a gente assumir, tocar, trabalhar, operar naquilo que Deus deseja que a gente opere. O Senhor é todo poderoso e suficiente. O Senhor transforma morte em vida. Nós nos voltamos para o Senhor totalmente. Como a Sunamita nós dissemos que se o Senhor não for junto, a gente não dá um passo. Nos ajuda, nos guia, tem compaixão de nós, nos corrige, nos exorta, mas não nos deixe entregues a nós mesmos, Senhor. Não nos deixe entregues à religiosidade inoperante, à hipocrisia, ao engano de Satanás, Senhor, que turva os nossos olhos, para que a gente se ache justo aos nossos próprios olhos. Tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós. Nós nos rendemos. Nós nos rendemos. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia.